Treinar sempre. Olá pessoal, eu sou o Adair e agradeço demais vocês por estarem aqui assistindo, acompanhando mais um vídeo sobre aço inoxidável. Hoje eu vou falar de um assunto que foi, na verdade, para a nossa felicidade, né, solicitado pela nossa audiência, né, por vocês. E é mesmo uma honra para Treinar Sempre poder atender os pedidos, né, de vocês, as sugestões, né? E olha que foram muitos pedidos para esse tema. Então hoje eu vou falar sobre soldagem dos aços inoxidáveis, né? É óbvio que esse assunto requer muito mais horas, muito mais tempo, né? E muito mais conceitos. Só que o que vocês vão ver aqui, de toda forma, é uma ideia, né? E eu vou mostrar algumas coisas, algumas variáveis que devem ser pontuadas quando a gente fala em soldagem dos aços inoxidáveis, né? Também escolhi para falar rapidamente sobre os 3 principais processos, né? Alguns conceitos básicos, mas que vocês vão gostar. Isso vai abrir possibilidade da gente estar cada vez mais falando nesse assunto, tá? Espero que vocês gostem, comentem e continuem enviando todas as sugestões que vocês acharem viáveis aí de temas, tá? Vamos para a tela e aproveitem. Abraço. Alô pessoal, estamos aqui na tela. Vamos falar então sobre alguns aspectos de soldagem dos aços inoxidáveis. Começar. Obrigado primeiro, né, mais uma vez. É difícil falar sobre soldagem de aço inoxidável assim, em poucos minutos, mas eu quero então dar alguns conceitos, né, algumas dicas para vocês aqui. Vamos lá. Primeira coisa, né, a soldagem pode ser definida como operação de junção que garante a continuidade entre as duas partes unidas. É muito importante que a gente mantenha então as mesmas propriedades ou propriedades muito próximas, né, da junta soldada ao metal base, né? Isso vai servir como garantia pós-soldagem, né? O que envolve a soldagem dos inoxidáveis, né? Quais são essas variáveis, né? Primeiro são os processos. Eu tenho vários processos que ficam à disposição. Hoje aqui a gente vai ver 3 dos mais importantes. Eu tenho a geometria da peça, o equipamento, né, o equipamento que vai ser soldado, o tipo de junta, parâmetros de soldagem, são variáveis importantíssimas que eu tenho que definir. Energia de soldagem, que a gente chama de heat input, né, que vai dar toda a diferença aí na geometria, na morfologia da solda e muitas vezes até em algumas fases microestruturais, né. Diluição, consumíveis, se aplicável, né, como é que eu defino esses consumíveis, etc. Todas essas então, são variáveis que estão envolvidas na soldagem do inox. Os gases de proteção, super importante para os aços inoxidáveis. A gente usa na maioria das vezes gases inertes, como o argônio principalmente, mas em alguns casos o hélio e etc. Tem uma série de variáveis que eu tenho que estar sempre estudando, conversando, planejando, né, para que eu possa fazer uma soldagem adequada dos inoxidáveis, né. Algum dos processos mais importantes para os inoxidáveis é o eletrodo revestido, que a gente chama de ER, né, o TIG e o MIG, né, que a gente vai dar uma olhada rapidamente aqui, algumas características desses 3 processos para os aços inoxidáveis, né. Vamos lá então. Primeiro vamos falar do eletrodo revestido, né, que é um dos principais processos de solda para o aço inoxidável, é uma operação manual, né. Aqui a gente tem uma ideia de como eu tenho uma proteção gasosa aqui, e aqui eu tenho o consumível fundindo e sendo então depositado numa solda, né. Então o processo que a gente usa, o tal do eletrodo revestido, né, é muito utilizado em operações de dia a dia, né. É um processo barato, simples, eu posso aplicar numa grande variedade de situações, né. É manual, recomenda-se para espessuras, né, maiores do que 3 milímetros, né, abaixo disso é um pouco complicado soldar, já 3 milímetros precisa bastante habilidade, né, do operador de solda. Quais são as vantagens, né? Primeiro, o baixo custo do equipamento, né? A versatilidade. Eu consigo soldar em locais de difícil acesso, onde eu tenho dificuldade de levar uma máquina, né? E eu tenho bastante disponibilidade de consumíveis no mercado, né?
As principais limitações desse processo é a baixa produtividade devido à baixa taxa de deposição, a necessidade de remoção de escória, né? Depende demais da habilidade do soldador, né? Uma vez que é uma solda manual. A qualidade do cordão de solda em geral é inferior a processos automatizados como TIG ou MIG, e é não automatizável, né? Então esse é um processo muito utilizado no dia a dia para espessuras maior que 3 milímetros, que necessita bastante tratamento pós-solda, né? Principalmente em relação à remoção de escória e aplicação de decapantes, etc., que tem uma praticidade muito grande, uma versatilidade grande, mas não é definitivamente um processo de alta performance. Aqui umas dicas, né, dos eletrodos, quais eletrodos são utilizados, né, para a soldagem do EZ304 R308, para o 304L o eletrodo revestido 308L e para o EZ316L o eletrodo revestido 316L mesmo, né. O pessoal às vezes precisa dessa informação. Agora eu sempre digo, né, solda é um assunto que quando você se aproxima de um fornecedor de eletrodo ou de equipamento, ele também te dá um bom apoio, né? Utilizem bastante o apoio técnico que é dado pelos fabricantes de eletrodo, pelos fabricantes de equipamento em geral. Vamos falar então sobre o TIG, né? Que sem dúvida é a solda mais comum para aço inoxidável, né? Essa sigla vem então de Tungsten Inert Gas, né? Que é a ponta do eletrodo que a gente vê aqui. É uma ponta de tungstênio, e o gás que se usa de proteção interno aqui no momento da solda é o gás argônio, né, na maioria das vezes. Então esse processo pode ser com metal de adição, como a gente está vendo aqui, né? Eu tenho aqui então a formação do arco voltaico que vai gerar um intenso calor nessa região, e aqui então eu aproximo o eletrodo, que é fundido e preenche a solda. É possível e é comum TIG sem metal de adição, onde por caldeamento de duas faces, né, sem que haja um eletrodo adicional, eu consiga um processo de junção sem precisar dessa vareta, né? Então o TIG pode ser com ou sem metal de adição, como eu acabei de falar. O gás inerte normalmente é o gás argônio, né? Manual ou automático. Só voltando um pouco, né, a importância do gás é que à medida que eu coloco então essa atmosfera inerte, né, na região de poça de fusão, eu elimino a possibilidade de haver oxigênio. Então eu tenho uma solda sem a contaminação de óxidos, né? Por isso que a gente usa um gás inerte, porque ele não reage na poça de fusão e ao mesmo tempo impede a entrada do oxigênio. É um processo muito versátil, já é para espessuras mais finas, né? Ideal máximo até 6 milímetros, solda muito bem. Vantagem, né? Uma solda devido à proteção gasosa de excelente qualidade, né? O acabamento do cordão de solda normalmente é muito bom. Essa é outra vantagem aqui, o menor aquecimento da peça a ser soldada, a gente tem um menor heat input, o que gera uma série de vantagens, né? Baixa sensibilização à corrosão intergranular, que é um processo de corrosão muito preocupante, e ausência de respingo de solda, né? Que isso pode ser um problema para a soldagem de aço inoxidável. As limitações, né? Devido a essa cama de argônio, eu tenho uma certa dificuldade às vezes na presença de convecção, vento, né? Em corrente de ar. Inadequado para espessuras de chapas com mais de 6,35, né, que é uma medida em polegada de espessura. Tem uma produtividade baixa, porque a taxa de deposição é relativamente lenta, né? O custo, porque ele é mais caro por utilizar gás de proteção, etc., né? E o processo, no caso de ser manual, ele também depende muito da habilidade do soldador, né? O que, obviamente, vai variar a qualidade final. E por fim eu quero falar um pouco do MIG, né? A solda MIG quer dizer Metal Inert Gas, né? Então o eletrodo quem faz o arco voltaico é o próprio eletrodo consumível, né? Aqui você vê que ele está se consumindo, né? O MIG
tem essa característica, diferente do TIG, em que o tungstênio, a ponta de tungstênio, ela não funde, né? O ponto de fusão do tungstênio é muito alto, então ele simplesmente abre o arco e caldeia, ou eu tenho que pôr um depósito, no caso da TIG. No caso da MIG não, o próprio arame abre o arco e ele mesmo se funde, né? Então o MIG é sempre com metal de adição, que é o próprio responsável pela abertura do arco voltaico, né? Que a gente chama de arame MIG. O gás inerte é o argônio, mas muitas vezes também há uma mistura de outros gases, né, que favorecem, por exemplo, a estabilidade do arco e outras habilidades. Pode ser semiautomático ou automático, né, não manual, vamos dizer assim. Já atinge uma faixa de espessura maior, de 1,5 a 10 milímetros. Quais as vantagens, né? Solda também de excelente qualidade, né? Acabamento do cordão de solda também muito bom, por ter proteção gasosa, né? Excelente custo-benefício, né? Tem uma alta produtividade, né? É uma solda bastante interessante. Limitações: também tem dificuldade em convecção, né? Em campo aberto, pela presença de corrente de ar, né? A posição de soldagem é limitada, né? Porque eu tenho um equipamento semiautomático ou automático, então eu carrego máquina e de repente eu tenho alguma solda em campo, é mais complicado, né? E ele tem um setup e uma manutenção um pouco mais complexa que os equipamentos TIG, principalmente em relação a solda por eletrodo revestido, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas aí. Foi rápido, eu sei, né? Aqui eu selecionei uma foto legal aqui para vocês de uma solda por eletrodo revestido submarina, né, subsea, embaixo do mar, em tubo de aço inoxidável. Esse é um assunto muito bacana também. É uma loucura, o cara tá aí todo parametrado, né, como um mergulhador e fazendo uma solda num aço inoxidável duplex, né? Muito bacana isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais para falar, né, de soldagem de aço inox. Isso foi só algumas dicas, né? A gente vai estar mais tempo, mais junto aí, falando sobre solda de aço inoxidável. No caso específico aqui, se você se interessou aí por essa solda submarina, eu aconselho vocês a visitarem esse site, que é muito legal. Tem até um filminho aí do pessoal soldando no fundo do mar. Obrigado, e a gente volta com mais assuntos. Por favor, sugiram também os assuntos, mandem dicas pra gente aí do que vocês querem ver, que a gente publica. Abraço a todos vocês, obrigado.